Olá, amados irmãos, boa noite. Pastor Jorge Vale com você aqui, mais uma ocasião para meditarmos na palavra de Deus. É muito importante quando o crente se reúne em torno da palavra do Senhor, a palavra de Deus que é viva e produz efeito. Nós, na realidade, somos este fruto desta palavra. Nós fomos gerados pela palavra de Deus, nós somos alimentados pela palavra, nós somos guiados pela palavra. A palavra de Deus é que nos traz a luz, entendimento, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que nos declara o salmista, o Salmo 119. Deus continue nos abençoando rica e poderosamente bem. Eu creio que você tem aproveitado muito bem esses dias de quarentena, com toda certeza tem parado para ler mais a sua Bíblia, para ter aqueles momentos de oração com a sua família, aí na sua casa. Isso é importante. Aproveite para alimentar a sua vida espiritual, porque a caminhada é longa e nós precisamos estar realmente alimentados com a palavra para a jornada que temos pela frente. E Deus quer que você seja este tipo de crente sempre vitorioso, pessoa madura na fé, que cresça espiritualmente, não ficar estagnado, porque nós não podemos parar na campina e também olhar para trás. Não. O nosso alvo é Cristo. Estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, parar no meio da caminhada. É sempre seguindo avante. Uma das coisas que eu sempre digo, nós temos como alvo Cristo. E quando nós começamos a olhar para um lado e para outro, para as circunstâncias e para as pessoas, nós terminamos perdendo o foco da direção em que nós estamos indo, né? Quando você olha demais para uma pessoa, daqui a pouco você vai ver que ela tem falhas, que ela tem defeitos. Agora, somente Cristo você pode seguir, porque nele não existe nem falhas, nem defeitos, nem desvios, não. Ele é, na realidade, o alvo verdadeiro. Ele é o objeto principal da nossa adoração e da nossa caminhada. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é bom e a sua bondade dura eternamente. Nós agradecemos a Deus por esta hora e queremos orar antes de começar, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento. Pai Celestial, muito obrigado por este momento que estamos aqui na Tua presença e podemos assim, Senhor, falar contigo. Eu e os meus irmãos estamos aqui reunidos nesta hora para meditar na Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o Teu Espírito Santo, este Mestre amado que foi enviado para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade, esteja aqui conosco nesta hora. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, em todo o tempo. É bom estar aqui, é bom estar com você. Que Deus nos abençoe e nos guarde em todo momento. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus se interessa pelas coisas de Deus. Quem é de Deus caminha numa direção firme. E essa direção, você sabe, ela está realmente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que você não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir esse caminho do meio. O caminho é este, andar nele. Caminho da direita, você sabe qual é, né? É quando o elemento quer ser santo demais. Caminho da esquerda, você sabe, né? É aquele caminho do desvio, do pecador, etc e tal. Mas o caminho do meio é o caminho da moderação, é o caminho certo, é um caminho estreito, mas que tem um final feliz.
Portanto, vamos prosseguindo nesta moderação da nossa vida, porque Deus, na realidade, Ele não quer crentes fanáticos, mas também não quer crentes frios, Ele quer crente que seja temperado. Que você possa ser esse tipo de pessoa, né? Nem querer ser de mais e nem querer ser de menos, mas seguir realmente no caminho da modéstia, né? Ser uma pessoa simples, porque esse tipo de pessoa que o Senhor Ele quer usar em suas mãos. Graças ao nome do Senhor nosso Deus para sempre. Bem, nós queremos continuar a nossa meditação que iniciamos ontem, né? Você sabe que ontem nós começamos aqui uma meditação baseado em uma pergunta que nos foi formulada. As pessoas veem, por exemplo, o desespero que o mundo atravessa, a angústia do momento e uma crise como essa tão terrível que os homens olham para um lado e para outro e não encontram uma saída, não encontram um escape, ficam à mercê praticamente da situação, sem saber o que fazer. E alguém já pergunta, pastor Jorge, será que já estamos vivendo no período da grande tribulação? E nós respondemos ontem que absolutamente não. Por quê? Porque você sabe que a grande tribulação, o ponto de partida dela será justamente o momento do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque você sabe que o anticristo não pode se manifestar agora. Por quê? Porque a igreja está aqui na terra. E enquanto a igreja estiver aqui neste mundo, o anticristo não pode se manifestar. Ele conhece o poder que tem a igreja. Ele sabe a unção divina que está sobre ela. Ele sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. De maneiras que ele não vai se manifestar agora, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Então, não existe grande tribulação sem a presença do anticristo. E não existe anticristo enquanto a igreja estiver aqui na terra. E nós falamos ontem aqui para você sobre a fase da igreja na face da terra. Estamos vivendo ainda esta fase que vai do capítulo 2 ao 3 do livro do Apocalipse, onde nós falamos ali sobre a igreja que ela é uma só. Só existe uma igreja. Agora, esta igreja, ela está dividida, ela tem 7 fases na sua caminhada na terra. Essas 7 fases, elas estão simbolizadas pelas 7 igrejas da Ásia. Cada igreja da Ásia, ela simboliza uma fase da igreja na face da terra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ainda não concluímos, a igreja não concluiu o seu trabalho na terra. Ela ainda está aqui e estamos hoje vivendo, como nós falamos ontem, na fase de Laodiceia. Laodiceia, Laos, quer dizer, direito dos povos. É a igreja que todo mundo manda, que o elemento faz o que bem entende, ele vira a igreja de perna para o ar, ele coloca o mundo dentro da igreja, ele quer público, ele quer ver multidões. Mas isto aí não é igreja. A igreja fiel e verdadeira é aquela que vive para adorar e glorificar Deus e não cultuar ao homem. A igreja fiel e verdadeira, ela procura Jesus. Ela não está procurando grandes pregadores, não. Ela procura aquele que morreu na cruz do Calvário em seu lugar e não aqueles que procuram usufruir da simonia, da venda das coisas sagradas. Absolutamente não. Então, estamos vivendo esta fase de Laodiceia. Mas este período, como os demais também, ele terá o seu desfecho, ele terá o seu fim. E nós estamos nos aproximando desse desfecho, estamos nos aproximando deste fim. 7 tem uma simbologia muito grande, que nós vamos explicar agora
a partir desse momento, sobre as fases do arrebatamento que vai se dar no capítulo 4. O capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele começa dizendo justamente: depois destas coisas, olhei, e eis não apenas uma porta aberta no céu, mas uma voz que falava comigo, dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Esta expressão, sobe até aqui, é um convite ao arrebatamento. Mas como é que vai se dar este episódio? Quais são as fases que existem do arrebatamento? Eu gostaria que você abrisse nesse momento, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, no capítulo 23. Abra a sua Bíblia nesse instante, aí na sua casa, onde você estiver. Eu vou esperar um momento, mas eu quero que você abra e acompanhe a leitura bíblica, porque eu gosto de explicar a Bíblia, não é padrão humano, não. Você sabe perfeitamente que na Bíblia tudo que foi escrito para o nosso ensino e proveito. Não existe nada na Bíblia para preencher um espaço, para matar um tempo. Não, tudo na Bíblia tem um significado, tá? Uma vírgula, um tio, um acontecimento, uma traição no passado, uma guerra, tudo tem o seu sentido espiritual. Esta é a lei da Bíblia. A Bíblia tem a lei da dupla referência. Ao mesmo tempo que ela fala sobre um episódio no campo de vida material, físico, humano, ela também tem por trás uma lição espiritual. Tá? Existem detalhes na Bíblia que você passa por cima e nem nota. Por exemplo, quando você vê aquela pesca milagrosa, que os discípulos passaram a noite inteira sem ter apanhado nada, e o Senhor disse: lança a rede. E disseram: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, né? Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E eles lançaram a rede. E você observa que eles tiveram a curiosidade de contar quantos peixes eles haviam apanhado naquela hora, naquela pesca milagrosa. Quando eles puxaram, que separaram os peixes, eles contaram 153 grandes peixes. Por que esse número? Por que esse detalhe? A gramática judaica, ela explica a numerologia na Bíblia. E você sabe o que significa 153? Significa simplesmente dizendo: eu sou Deus. Aquilo que aconteceu naquela pesca milagrosa só tinha uma explicação. Era Deus que estava ali naquela hora. E nesses 153 está declarado ali, Jesus naturalmente não falou, apenas eles contaram, mas significa: eu sou Deus. Na Bíblia não tem nada em vão. Então nós vamos agora lá para uma lei agrária do Antigo Testamento e verificar ali o acontecimento do dia a dia, da lei agrária, das leis judaicas que foram estudadas naquela época. Tá? E você sabe que os judeus, eles tinham 7 grandes leis anuais que marcavam o tempo, tá? Marcava justamente o tempo. E aqui nós queremos falar sobre uma delas, que está aqui no capítulo de número 23, versículo de número 9 e 10. Olha o que declara o seguinte: disse, pois, o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho da primícia da vossa cega ao sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Observe aí, no dia imediato ao sábado, isto era realmente feito. Aqui está
A primícia, a primícia. Você sabe perfeitamente, por exemplo, nós vamos ter agora sexta-feira a Páscoa. O dia da Páscoa é o dia que Jesus Cristo foi, o Cordeiro de Deus foi crucificado, foi levantado na cruz, foi levantado no Calvário. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali está o antídoto contra a serpente. A serpente que picou o homem lá no Éden está sendo destruída ali, naquele momento na cruz. Pois bem, então nós observamos aqui que aquilo era a Páscoa, o dia seguinte era sábado, era a primícia. Ou seja, pães ázimos. E o dia seguinte, que era o domingo, o primeiro dia da semana, era o dia da primícia. Era este dia aqui. Quando, na realidade, o Senhor declarou naquele momento para os filhos de Israel, para Moisés, lá quando ele estava, antes de atravessar o Jordão para a terra prometida, naquele momento o Senhor disse para Moisés, Moisés, quando você entrar na terra que eu vos dou, e você semear o campo, e a lavoura estiver grande, os primeiros cachos, as primícias, pertencem ao Senhor. E é justamente o que nós estamos lendo aqui. Você vai colher o molho da primícia, os primeiros cachos. Agora, quando terminava essa festa da primícia, todo mundo ia para casa, até o dono da plantação. Ninguém tinha direito a colher absolutamente nada. Teriam que passar 7 semanas inteiras, até o dia imediato. Olha o que está escrito aqui no versículo 15, olha aqui. Capítulo 23 de Levíticos, versículo 15, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Olha bem, do dia da primícia até o Pentecoste, que era a festa da colheita, teriam que passar 7 semanas inteiras até o dia imediato. O 7 vezes 7, 49. O dia imediato é o dia 50, 50º dia, que tem como radical no hebraico de Pentecoste. Era a festa. Neste dia, o dono da plantação, ele entrava na plantação com os seus trabalhadores e fazia a colheita de tudo o que havia de direito. Mas eles tinham que observar uma coisa, que está no versículo 22, que os cachos que estão nos campos e os cachos caídos não podem ser colhidos pelo proprietário. Eles serão colhidos pelo estrangeiro e pelo necessitado. Então veja que a colheita ela é dividida em 3 fases: primícias, colheita geral e os rabiscos, os cachos caídos. Então veja bem, repetindo 3 vezes aqui: primícia, colheita geral e os rabiscos. A colheita era feita em 3 etapas. Irmão querido, veja o que é que esta lei aqui está falando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra, como falei ainda há pouco, que sexta-feira agora será o dia da Páscoa, da Páscoa, sábado é pães ázimos e domingo é a primícia. Jesus foi enterrado na sexta, passou o sábado na sepultura e foi tirado da sepultura, ele ressuscitou no 3º dia, que era o primeiro dia da semana, era o dia da primícia. Naquele dia, quando o agricultor estava colhendo o molho da primícia, Jesus estava sendo tirado do túmulo. Verifique o que o apóstolo fala aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e o versículo de número 20, que declara o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser colhido da terra. Ele é a primícia de toda a plantação humana que está no cemitério.
Jesus é o primeiro, ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado naquele corpo de glória, aquele corpo glorificado. Ele foi o primeiro. Agora, irmão querido, entre a primícia e a colheita geral, tem que passar 7 semanas, tá? Até o dia imediato, que é o dia 50º, o dia do Pentecostes, que é o dia da colheita geral. E onde é que nós vamos encontrar estas 7 semanas aqui, entre Cristo e essas 7 semanas? Eu falei ontem aqui, quais são essas 7 semanas? Passou já a primeira semana, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estamos vivendo hoje a última semana. Estamos hoje vivendo o momento da igreja de Laodiceia, que é a última semana. O dia imediato, que é o dia 50º, é o dia em que vai ser feita a colheita geral. O que é isto? É o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Jesus Cristo está voltando, a semana está chegando ao final, aí vem a colheita geral, que é a retirada dos crentes daqui da terra. Voltando ali a Coríntios capítulo 15, e o versículo seguinte, versículo 23, olha o que declara aqui, o versículo 23 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. E depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Ele inaugurou a primeira ressurreição. A primeira ressurreição já começou, e começou há 2000 anos atrás. Estamos esperando terminar essa 7ª semana, quando o dono da plantação, que é o Senhor, junto com os seus trabalhadores, ele descerá para fazer a colheita geral, que é o arrebatamento da igreja. Mas eu creio que você está muito alegre com essa notícia, de que Cristo está voltando para fazer essa colheita. Mas tem um detalhe aqui, que você precisa tomar muito cuidado. É o versículo 22 do capítulo 23 de Levíticos. Cachos caídos e cachos que estão nos cantos não vão ser colhidos nesta hora. Eu não preciso dizer para você que é cacho caído. É crente em pecado dentro da igreja. São pessoas que estão brincando de ser crente. Estão no coral, mas tem uma vida dupla lá fora. Estão aí pregando, mas infelizmente tem seus problemas lá fora. São cachos caídos. E eu quero dizer para você uma realidade que vai estarrecer a sua vida. O número de pessoas que vão ficar para trás no dia do arrebatamento é o número que você não pode calcular. Há alguns anos atrás, Billy Graham, ele chegou a declarar que 70% da igreja não vai subir no arrebatamento. Jimmy Swaggart declarou tempos depois que 75% da igreja não vai subir no arrebatamento. É claro que a estatística destes homens, ele trata da cristandade na face da terra. Católico é cristão, ortodoxo é cristão, e pentecostais são cristãos. Então ele coloca isso aí num grupo só da cristandade. Então quer dizer que para eles 75% da cristandade está brincando, nunca se converteu, nunca nasceu de novo, nunca tiveram um encontro real com Cristo. E isto vai deixar muita gente para trás, a multidão que vai ficar excessiva. E essa estatística me preocupou. Aí eu fui para a Bíblia, e quando eu cheguei na Bíblia, eu fui observar na parábola das 10 virgens, que nós temos ali 10 nessa numeração, 100%.
5 entraram. Quantos? 50% entraram. 5 ficaram para trás. Quantos? 50%. Então, pela Bíblia, 50% desta multidão que superlotam as igrejas, que brincam de carnaval dentro da igreja, que brincam de teatro dentro da igreja, a grande quantidade de pessoas que nunca nasceu de novo, é incrível. E esta multidão, ela vai ficar para trás. Seus rabiscos. Não diz que não serão colhidos, eles serão colhidos, mas em tempos angustiosos. Eles serão colhidos pelos estrangeiros e pelas viúvas, ou seja, vão ser colhidos pela morte. É aqui que declara aquela palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É aqui que vai prevalecer. É pela morte, é pelo sofrimento. Eles serão decapitados e mortos aqui nessa ocasião. E a multidão de decapitados vai ser realmente incrível. Mas enquanto isto, a igreja, a primícia, ela já está lá em cima, já subiu. Mas esta quantidade de crentes que ficou para trás vão enfrentar. Este grupo, sim, vai enfrentar os horrores da grande tribulação. É por causa deste grupo que vai ficar para trás que alguns intérpretes declaram que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai ficar aqui na grande tribulação. A igreja fiel e verdadeira, a primícia, não, mas os rabiscos, eles vão enfrentar os horrores da grande tribulação. Vão ter uma chance ainda, mas uma chance muito remota, muito sofrida e muito angustiante. E o que eu tenho para você aqui nesta hora, irmão querido, seja um cristão sincero, seja um crente verdadeiro, não brinque de ser crente, não tenha uma vida dupla. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece todas as nossas atitudes, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração, está entendendo? Não adianta ser dizimista fiel, mas ter uma vida lá fora, trocada. Não adianta ser um ofertante fiel e ter uma vida dupla lá fora. Não! Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Agora aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Então, irmão querido, nós agora estamos prontos para falar do arrebatamento da igreja, como vai acontecer aqui no capítulo 4, e amanhã estaremos aqui com você para prosseguir a nossa meditação na Escritura Sagrada. Eu glorifico a Deus por você que está conectado conosco aqui nesta hora. Naturalmente você pegou seu caderninho de anotações aí, está anotando as referências bíblicas para conferir. Será que o pastor Jorge está falando realmente corretamente o que diz a Bíblia? Então eu quero que você faça isso. Eu quero inclusive que você me mande um feedback. Eu vou te dar aqui nesse momento o meu WhatsApp, para que você possa depois me dizer: pastor Jorge, eu ouvi a mensagem, olha, eu não entendi isso, eu queria esclarecimento sobre aquilo, e, enfim, eu quero. Anote aí, por favor. É 19, que é o código de Campinas, aqui em São Paulo, e o telefone, 19 é o código aqui de Campinas, e o telefone é o 99304 6917. Tá? 99304 6917. E agora chegou o momento da nossa oração. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus firme cada vez mais a sua vida na presença dEle. Eu quero orar para que o Senhor firme os seus pensamentos no eterno. Que você tenha tido realmente um encontro com o Senhor. Que você tenha nascido de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar, não tem como, e ele declara: é necessário nascer de novo. Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesta hora. Ore comigo. Amado Pai Celestial, eu te peço nesse momento pelos meus irmãos e pela minha própria vida e da minha casa.
Perdoa as nossas fraquezas e faltas cometidas contra a tua santidade. Purifica-nos com o teu precioso sangue, Pai. E dá-nos o teu poder para uma vida cristã vitoriosa, triunfante na tua presença. Sem o teu Espírito, Senhor, nós não podemos fazer nada. Que este amigo inseparável venha nos ajudar na caminhada, a fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança de que o Senhor é o Salvador do mundo, Pai. Toma o meu irmão na tua presença agora, Senhor. Enche ele da tua graça, do teu Espírito, dá-lhe sabedoria para caminhar diante da tua face, glorificando o teu santo, eterno e precioso nome. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados, esse marido que está fora dos caminhos de Deus, traz ele de volta. Esta esposa que não se converteu ainda, Senhor, que ela tenha hoje um encontro real contigo, Senhor. Purifica com teu precioso sangue e que haja uma conversão genuína no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa esta casa, tira todo o conflito, esta contenda que existe neste lar, que essas pessoas aprendam que o amor é o caminho mais seguro que existe para a felicidade. Pai celestial, que nós possamos viver este amor, porque diz a tua palavra que a essência de Deus é amor. Aquele que não ama não te conhece, porque o Senhor é amor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a amar não de palavra, mas de ação, de atitude, Senhor. Nos ensina cada vez mais a abrir os nossos lábios e sair do nosso ser aquela fonte para abençoar vidas, para orar pelas autoridades constituídas, para orar pelo pastor da nossa igreja, para interceder por aquelas pessoas que estão fracas na fé, orar por aquele crente fraco que se levanta dentro da igreja, Senhor. Senhor, ensina-nos a interceder de maneira gloriosa por essas pessoas. Vem ser conosco, Senhor. Continua conosco. Fortalece cada vez mais e mais a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Eu te peço ainda pelos nossos pastores, amigos que estão caminhando conosco, Senhor. Homens que têm uma responsabilidade perante o teu rebanho, Senhor. Ajuda eles a fazer o teu trabalho enquanto é dia. E com amor sincero, com o coração cheio de gozo, meu Pai. Ajuda cada vez mais e mais a liderança da tua igreja. Que haja sinceridade no coração destes homens, Pai celestial. Que deixe de lado o seu eu e que o Senhor apareça. Porque é o Senhor que morreu na cruz do Calvário, não foi A ou B, não, mas foi o Senhor que morreu no Calvário em nosso lugar. Por isso, meu Pai, continua abençoando meus irmãos de maneira grandiosa, suprindo a sua necessidade nesse tempo de crise. Não deixes que falte o pão de cada dia na vida de cada um, Senhor, mas ajuda-nos a compreender que o Senhor tem cuidado dos seus. O Senhor tem carinho com os seus. Por isso é que nós te glorificamos, Senhor. Nós te pedimos nesse momento, ainda te peço nesse momento pela minha casa, pelos meus filhos e netos, pelas nossas atividades diante do teu povo, Senhor, pelos professores do nosso Instituto Bíblico aqui em Campinas, pelos alunos que estão aprimorando o seu conhecimento. Dê a cada um deles cada vez mais e mais a tua unção, a tua graça, para que se levantem de uma maneira poderosa, para glorificar o teu santo, eterno e precioso nome. Senhor, nos ensina a te servir com fidelidade, com amor e santidade, todos os dias da nossa vida, meu Pai celestial. Eu te peço ainda pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República e por todos aqueles que estão em função de mando, Senhor, dê sabedoria a estes homens e tira esta opressão que está por trás dos bastidores, levantando um contra o outro e trazendo um certo desconforto para o nosso país, Senhor. Nós repreendemos nesse momento na esfera espiritual toda a potestade
potestade maligna, toda potestade diabólica que paira sobre o Brasil, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Senhor que criou os céus e a terra. É neste nome, sobre todo nome, que nós repreendemos toda a potestade do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Abençoe meus filhos que estiveram conosco aqui até agora. A graça esteja sobre cada um, na vida de cada um deles, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te dê uma noite abençoada em nome de Jesus.